Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula do podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais e estou ministrando algumas aulas para você. E hoje nós vamos terminar o nosso bloco sobre inteligência artificial aplicada à rotina de uma instituição, de uma OSC. Já vimos nas aulas anteriores, um conceito teórico sobre a inteligência artificial. Aí nós vimos na prática um planejamento estratégico para as redes sociais, quais redes sociais utilizar e como utilizar. E vimos também na aula passada a elaboração de um projeto através da inteligência artificial. E hoje eu quero trazer para você mais algumas coisas. Eu quero trazer para você marca e imagem, ok? Da sua instituição. Eu quero trazer para você cartas, documentos oficiais, como é que você pode utilizar isso. Eu quero trazer para você treinamentos. Então, assim, tem muita coisa boa que eu espero muito que o nosso tempo permita a gente poder apresentar como tudo isso pode ser para a gente aí algo extraordinário. Então, captação de recursos, parcerias, tudo isso aí está envolvido na nossa videoaula de hoje. E para a gente não perder mais tempo, olha aí, eu quero ir então para o nosso precioso amigo ChatGPT. Então você já conhece ele, entramos aqui na nossa pastinha Terceiro Setor, ok? E o que nós vamos trabalhar agora? Eu quero, junto com você agora, trabalhar algo que muitas vezes a gente não leva em consideração, que é isso aqui, ó, desenvolvimento da identidade visual, a sua logo, a paleta de cores e a arte. É muito importante. Você lembra que em uma aula anterior nós falamos sobre a identidade visual? Em todas as redes sociais, você precisa ter a mesma identidade visual. Então, identidade visual, ela é uma ferramenta que leva e mostra a sua empresa antes de você chegar. É como se fosse o anunciador da sua empresa. Então, a pessoa quando entra na sua rede social, ela vê a sua marca bem identificada, ela vê a paleta de cores harmônica, a paleta de cores está de acordo com a mensagem que você quer transmitir, de acordo com o posicionamento que você quer ter no ambiente virtual. Então, tudo isso a gente precisa fazer. E eu quero agora, então, vamos aqui no chat, conversar um pouquinho com ele sobre isso, ok? Vamos pegar aqui como modelo, a gente está fazendo sobre o meu projeto Caixa de Cores, sobre a minha instituição. Então, vamos aqui agora trabalhar isso aí, ok? Vamos lá, vamos dar o comando. Qual é o comando de agora? Primeiro eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui logo e paleta de cores, ok? Que é já para eu identificar. Quero sua sugestão para criar a identidade visual do projeto Caixa de Emoções. Eu pedi paleta de cores e logo. Vamos lá? Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Então, a gente dá o comando e aí ele vai trabalhar. Então, conceito da marca, etc e tal. Ué, estou pensando no propósito da Caixa de Emoções, trabalhar a inteligência emocional, adolescentes e tal, DF. Então, a gente vai procurar uma identidade visual que mostre o quê? 3 coisas, olha só. Segurança, acolhimento e transformação. Então, qual é o conceito? Ideia, força. Uma caixa que não aprisiona emoções, mas organiza, compreende e transforma. Identidade visual precisa transmitir emoções são válidas, existe estrutura para lidar com elas e a leveza no processo. Qual é a minha paleta de cores? Eles me dão aqui 3 sugestões. Então, primeiro me deu o conceito, agora está me trazendo a paleta de cores. Olha que coisa fera. Azul mostra serenidade, precisa ser a cor base. Transmite segurança, confiança, equilíbrio emocional, ideal para fundo institucional. E ele me dá até aqui o código da cor. Ó. Isso aqui é o código. Ó.
Hashtag 3A6EA5. Ok? Isso aqui é o código da cor. Amarelo luz, cor de destaque. Eu amo amarelo, é a minha cor preferida. E ele me dá aqui o código, ó. Hashtag F4C430. Eu não sei se você sabe, mas a paleta de cores, cada cor, cada tonalidade, ela tem um código. Então é esse código que ele está me dando aqui, tá bom? Então, azul, serenidade. Amarelo, luz, representa consciência, clareza, descoberta, usar em detalhes, ícones e chamadas. Coral, acolhedor, representa sentimentos, empatia, pode ser usado em botões, destaques, elementos. Verde, esperança, representa evolução, maturidade. Branco, neutro. Então ele me deu isso aí, ó. Então quais são os significados? Olha só, azul, coral, amarelo e verde. Essa aí é um significado estratégico da minha paleta. Então ele deu uma paleta de cores. Essa paleta está relacionada ao projeto, está relacionada ao público, está relacionado ao posicionamento. Tudo isso tem a ver com a nossa paleta de cores. Está vendo como isso é muito bacana? O significado, cada cor ela tem um significado, cada cor ela cria uma conexão, cada cor ela manda uma mensagem. E é importante a gente trabalhar isso visualmente nas nossas redes sociais. Se a gente coloca ali um carnaval de cores, um arco-íris inteiro, uma postagem de cada jeito ou não seguindo um padrão, isso cansa e mostra uma falta de conexão, né? Mostra uma falta de organização. Ideias para logo. Olha, aí deu algumas ideias aqui, ó. Vamos ver? Opção 1. Caixa aberta com uma luz interna. Uma caixa levemente aberta, equilíbrio e tal, mensagens, emoções ganham luz. Opção 2. Coração geométrico dentro de uma caixa. Opção 3. Caixa formando um cérebro. Emoção, mente, equilíbrio. Olha aí, tá vendo? Me deu 3 opções de logo. O logo é a imagem. A imagem, então, ele deu 3 opções. Uma caixa, um coração dentro de uma caixa e uma caixa formando um cérebro. Eu gostei mais dessa terceira aqui, tá? Tipografia. Então, aqui ele vai falar sobre a fonte. Qual é o tipo de fonte que eu vou usar e o tamanho dela relacionado a cada uma dessa questão visual. Então, uma fonte moderna, arredondada e amigável. Quais são os estilos? Ele me deu 3 estilos. Sans serif, arredondada. Ele me deu um estilo só, né? Letra levemente espaçada e caixa alta, suave, caixa de emoções. Evitar fonte muito séria ou corporativa e letras maiúsculas ou infantis demais. Então, tá vendo que até a fonte comunica. E agora, posicionamento visual. Se o projeto será replicado em todo o DF, a identidade precisa ser simples, reproduzível e fácil. E aí, além do posicionamento, ele me deu uma sugestão de slogan. Olha só que massa. Entender para transformar, sentir é humano, aprender é libertador, organizando as emoções, construindo futuros, conhecer o que sente, muda o que vive, o que você vive. Então, isso aqui são os slogans que eu posso usar junto com a minha logo. Um slogan da... Ó, imagina aqui, ó, a caixa de emoções, que eu gostei dessa aqui, né? O cérebro, cadê? Caixa formando um cérebro, e aí debaixo do desenho a gente coloca o slogan: conhecer o que sente, muda o que você vive. Que bacana! Já começa a surtir um efeito, né? E qual é o diferencial estratégico que ele está me dando aqui? Podemos usar um sistema de cores para a gente trabalhar o projeto. Ó. Vermelho, raiva. Tristeza, azul profundo. Alegria, amarelo vibrante. Medo, roxo. Confiança, verde. Tá vendo? Aí ele está me dando aqui que o material pedagógico eu posso criar a partir disso aqui. Galera, isso aqui é muito legal, porque assim, o material pedagógico você pode criar o seu material com a ajuda da inteligência artificial. E ele está me dando aqui essas sugestões. Então, você está vendo. Como é que a gente pode fazer aqui agora? Deixa eu fazer uma pergunta para o chat. Olha a pergunta que eu vou fazer. Quais as IAs que criam arte visual? Tá. Eu estou perguntando para ele.
Tem IAs que cria identidade visual? Tem. OpenAI, tá vendo aqui? Ó, OpenAI, que é a DALL-E, ChatGPT com geração de imagem, Midjourney, Leonardo IA. Eu tenho uma conta nesse Leonardo IA também. Adobe Firefly. E aí tem IAs para o design rápido, institucional, que é através do Canva, que a gente está mostrando lá, né? Microsoft Design. IAs para personagens e projetos infantis, Homeway, Artbid. IAs para transformar arte em vídeo. Aí tem aqui alguns. Então, ele me deu aqui algumas opções, tá vendo? Então, você pode pegar essa ideia e levar para uma dessas IAs que criam logo. Deixa eu ver aqui no ChatGPT, onde é que tem essa parada do logo. Eu já vi em algum lugar aqui, viu, gente? Esse logo. Deixa eu criar aqui uma página em branco. Vamos ver aqui, apps, foto, fundo, criar lote. Deixa eu colocar aqui o meu auxiliar técnico, que é o meu óculos. Você não viu o professor de óculos, né? Pois é, na última aula que eu estou gravando com você, você está vendo aqui o professor Wellington de óculos. É o recurso técnico. Eu sempre deixei ele aqui à mesa. Hoje, como eu tinha que ler aqui com você, então aí era necessário, né? Então vamos lá. Eu sei que o ChatGPT tem, gente. Ou perdão, que o Canva tem essa função. Eu só não me lembro aonde, rapaz. Gráfico, mídia, criar lote, fundo, backup, tradutor, legenda. Vamos buscar aqui? Logo. Pronto, logo. Deixa eu ver o que ele me diz. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Mostrou vários. Logo Maker, Geologo. Então, tudo isso aqui a gente pode trabalhar dentro dele. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Abrir. Pronto, Logo Maker. Pronto, vamos abrir esse cara aqui. Incluir os objetos. Aí a gente vem aqui no chat e vamos pegar a sugestão do chat, ok? Vamos pegar a sugestão do chat. Eu gostei daquele aqui da caixa. A caixa aqui, ó. Caixa com formato de cérebro e tal, papapá. Vamos ver o que ele me dá aqui a partir disso. Create. Eu não sei se ele vai criar porque talvez esteja em inglês. Ok. With call grid logo. Vamos aqui no Google Tradutor online. Tá vendo como a gente tem que fazer isso aqui, ó? Digite o texto. Vamos mudar aqui. Português. E aqui o inglês. Então vamos lá. Pá. Pronto. Aqui a caixa de cérebro. Box burning. Tal. Aí, tá vendo? Vamos lá. A gente copia aqui agora. Vamos ver se agora ele vai obedecer ao comando. Vamos ver se ele vai. Lembra que eu falei que muitos prompts são em inglês? Então aí você precisa fazer esse movimento. We can create your logo, please try again. Ah, ele está pedindo para a gente fazer depois. Então deixa eu fazer só aqui, essa aqui, ó. Box for a brain. Box forming a brain. Não tá indo mesmo não. Deixa eu ver se ele vai só com uma box. Não tá indo, tá dando erro. Então, vamos ver uma outra então. Logo Master. Ó, tá vendo? Já me dá aqui várias sugestões. Vamos abrir a Logo Master. Logotipo de cafeteria. Não, aqui como ele já está em português, então vamos ver se ele pega o português, ok? Caixa formando o cérebro e tal. Quero ver um exemplo. Otimizar comando IA. Não. Restam 6 créditos. Eu tenho 6 créditos. Tem uma parada nessa assim, né? Que é assim, ó. Às vezes, essas inteligências artificiais gratuitas, elas te dão créditos, ou seja, que são imagens limite por dia. Aí você sofre com isso, né? Que você pode fazer só algumas. Ele vai criando umas fáceis, umas mais nada a ver. Então você tem que ir ajustando isso, ok? Então vamos ver aqui. Se der certo, deu. Se não der certo, a gente vai passar para outra coisa. Que a gente não vai ficar perdendo tempo nisso aqui não, tá? Vamos ver. Eu só quero mostrar para você mesmo a possibilidade de você cuidar dessa questão visual, da identidade visual das suas redes sociais, da sua empresa, tá? Perdão, da sua instituição. Que não deixa de ser uma empresa, né?
Uai, me deu foi café de novo? Selecione e arraste para adicionar uma imagem ao design. Ih, não, isso aqui nada a ver, nada a ver, nada a ver. Horrível. Pronto, já vou votar negativo. Eu pedi uma caixa. Deixa eu fazer aqui, deixa eu gerar de novo aqui, peraí. O negócio não tá fácil não. Então, mas assim, ó, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que existe inteligência artificial que pode criar para você a identidade visual, caixa de emoções. Vamos ver se agora vai. Porque acho que ele copiou aquele outro nome que já estava lá, café e tal. Caixa de emoções. Vamos ver se surge alguma coisa aqui. Eu ainda tenho mais 4 créditos, então vamos usar esses créditos aqui enquanto ele gera. Se deu certo, bem. Se não deu, amém. Siga, vida que segue. Esperando aí, gerando, aguarde um momento, estamos aguardando. Você pode ir fazendo tudo isso também ao mesmo tempo aí nas suas redes sociais. Talvez você já tenha até mais facilidade que eu e pode até ensinar esse velho professor aqui, né? Olha aí, ó. Então ele trouxe aqui para mim uma sugestão, caixa de emoções. Aí eu posso aqui então gerar a partir disso, ok? Gere mais conteúdo semelhante, eu não gostei, aí eu passo mais alguma informação e a partir daí então, ó, eu posso jogar aqui no Canva. E daí eu tenho a minha arte, onde eu posso ir trabalhando essa arte, tá certo? Eu posso colocar questões de... Eu só tenho mais 2 créditos, né? Eu posso colocar questões de cores, etc e tal. É claro, né? Isso aqui não ficou nada a ver com o que eu queria. Nada a ver mesmo. Mas, entretanto, todavia, eu só estou mostrando para você a possibilidade de você cuidar da sua imagem visual a partir da ajuda que a própria inteligência artificial trouxe para a gente. Ele deu ali para a gente algumas opções de cores, etc. e tal, e aí a gente usa isso aqui de uma forma positiva na nossa criação visual, ok? Dito isso, eu quero ir para uma outra coisa que eu quero agora ajudar você. Vamos aqui de novo, terceiro setor. Uma outra área que o terceiro setor, que a inteligência artificial pode ajudar muito você no dia a dia da sua instituição, é através de treinamentos. Então, assim, ó, eu quero fazer um treinamento para minha equipe. Wellington, eu vou convidar alguém, às vezes eu não tenho recurso. Muitas vezes você pode chamar uma pessoa parceira, um profissional para trazer a capacitação, é muito legal. E você pode construir um planejamento de treinamento. Vamos construir um planejamento de treinamento para a nossa equipe de capacitação? Construa um planejamento de 12 treinamentos, sendo um a cada mês, para a minha equipe da OSC, onde aí vamos criar aqui alguns critérios. Aqui o critério é onde eu quero onde aborde, ó, comunicação, senso de coletividade, eu quero que aborde também postura profissional, eu quero que aborde também apresentação, marketing pessoal, colocar aqui marketing pessoal, que seria a apresentação da pessoa, aonde também inteligência emocional, inteligência emocional e outros. Vamos lá. Eu quero aí que ele faça aí um planejamento de treinamento. Vamos ver o que ele vai me dar? Planejamento anual de treinamento. Então, cultura, primeiro mês, eu preciso treinar cultura organizacional e propósito. Olha aí, ó. Por que existimos? Segundo mês,
Comunicação interna e externa. Como é que a comunicação clara pode acontecer numa instituição? Aí vai, ó, comunicação assertiva, escuta ativa, comunicação não violenta, comunicação institucional nas redes sociais. E aí ele me dá até dinâmicas, tá vendo? Ó? Dinâmica, construção coletiva do manifesto da OSC. No terceiro mês, inteligência emocional no terceiro setor. Então vai falar sobre isso. Quarto mês, senso de coletividade e trabalho em equipe. Do eu para o nós. Olha que massa. Quinto mês, postura profissional e ética no terceiro setor. Então ele vai trazer aí o que eu posso desenvolver ao longo desse quinto mês. Sexto mês, marketing pessoal com propósito. Sétimo, comunicação digital e presença online. Oitavo, capacitação de recursos e sustentabilidade. Nono mês, liderança servidora. Décimo, gestão de projetos sociais. 11º, atendimento humanizado e impacto social. 12º mês, avaliação, feedback e planejamento futuro. Gente, olha só que coisa top. Você viu como ele, em 3 minutos, trouxe para a gente um planejamento de treinamento para a equipe? Agora, eu posso pegar, olha só que coisa fera. Eu posso pegar essa sugestão, vamos ver o que ele me disse aqui, ó. Posso transformar isso em um cronograma oficial, institucional, criar roteiros completos do primeiro treinamento, montar slides estruturados, adaptar para 2 horas por encontro. Eu acho que esse aqui é melhor, ok? Então, eu vou dar o outro comando para ele, só para a gente fazer aqui essa primeira etapa. Por quê? Às vezes você não tem alguém que vai fazer isso e você mesmo pode fazer isso na sua instituição. Vamos dar aqui o comando desse treinamento? Então, eu quero crie o roteiro do primeiro encontro e ajuste ele para 1h30 de treinamento. Vamos ver o que ele vai fazer? Então eu pedi o primeiro roteiro. O primeiro roteiro que ele deu lá para a gente foi sobre cultura organizacional. Wellington, como é que eu vou trazer alguém que fala sobre cultura se nem eu mesmo sei? Você vai aprender agora junto com o chat. É isso mesmo. Ele é o seu professor agora. Então, olha só o que ele fez. Roteiro completo. 1h30 de treinamento. Ó. Abertura e conexão em 5 minutos. Pergunta provocativa. O que te faz estar aqui hoje? É massa, né? Fundamentos, porque existimos. 20 minutinhos. Uma mini aula. Então, ele vai para você explicar os 3 pilares: missão, visão e valores, o que fazemos e como fazemos o que fazemos, onde queremos chegar. Depois, terceiro bloco, 10 minutinhos, mentalidade de novo versus mentalidade de dono versus mentalidade de executor, 20 minutinhos. Aí você vai ter 10 para explanação, e depois tem mais 10 para uma dinâmica rápida. Aí, depois, mais 25 minutos para construir o manifesto da equipe. Olha só, ele cria toda a interação de um treinamento, tá vendo, amigos? Que coisa bacana. Manifesto, somos uma equipe comprometida com o impacto real. Aí depois tem mais 10 minutos para compromisso prático do mês, onde você vai ter as tarefinhas do mês. Depois, encerramento estratégico. Gente, que massa, hein? Viu aí? 1h30 de treinamento e você mesmo pode fazer. Aí, se ficou em dúvida em qualquer um desses detalhes aqui, qualquer uma das etapas, você pode pedir para ele. Detalhe mais a etapa número 2, a etapa número 3. Aí ele vai fazer para você detalhado. E você pode até pedir, eu quero as frases que eu posso usar em cada uma dessas etapas. Ele vai te dar todas essas informações. E olha, eu sou professor universitário da área de administração e tudo que ele escreveu aqui está coerente e correto. Inclusive, coisas que eu já tenho trabalhado com você desde as aulas anteriores, ó. Visão, missão, valores. A gente não está falando isso sobre qual é a visão da sua instituição, qual é a missão, qual é o problema, o valor, né? Os valores que você tem. Então, tá vendo que ele está falando aqui tudo certinho, alinhadinho. E aí é só você fazer o quê? Aplicar isso aqui
de forma prática. Aí você faz um treinamento com a sua equipe. Então, você identificou uma necessidade. Eu tenho que trazer alguém para fazer um treinamento. É claro, se você tiver um parceiro que consegue, que tem essa desenvoltura, ótimo. Se você tem recurso para pagar alguém de fora, ótimo. Agora, se você não tem nem recurso e nem o parceiro, não fica parado por conta disso, não. Você faz o treinamento mesmo com a sua equipe. E aí tem um negócio bacana, porque você pode colocar a própria equipe também para fazer esse treinamento junto com você, ok? Então, vimos aí como é que a instituição pode ser beneficiada com o treinamento. E agora, nós já vimos nessa aula identidade visual, criação de logo, paleta de cores, e já vimos também planejamento de treinamento, tudo isso via inteligência artificial. Agora eu quero trazer para você uma outra ferramenta que você pode aplicar aí, que é a mesma ferramenta, aliás, que é a inteligência artificial que a gente está usando hoje, mas que vai numa outra vertente. Qual é? Wellington, eu preciso mandar uma carta, um ofício para uma instituição pedindo ajuda. Vamos criar? Ofício. Crie um ofício para enviar a um supermercado pedindo o apoio e para firmarmos uma parceria em nosso projeto Caixa de Emoções, onde eles dê sugestões de onde eles podem ser parceiros. Vamos ver o que ele traz para a gente? Eu quero um ofício e dentro desse ofício eu quero pedir ajuda. Proposta de parceria, projeto Caixa de Emoções. A direção do supermercado, nome da empresa, assunto, proposta de parceria, e aí você vê. A organização da sociedade civil, tal, vem nesse âmbito e tal. O projeto nasce diante do crescimento dos jovens no ambiente que lá, e a Caixa de Música propõe. Considerando a relevância social, o impacto positivo da comunidade, regiões públicas, acreditamos que a união entre iniciativa privada e terceiro setor fortalece o desenvolvimento local, gera transformação social e posiciona a empresa como agente ativo de responsabilidade social. Colocamos-nos à disposição para uma reunião, para apresentação detalhada do projeto, indicadores de impacto e contrapartidas institucionais. Certo de podemos contar com seu apoio em favor da formal, papapá. Aí ele vem aqui, atenciosamente, Wellington Zibeiros, presidente da OSC Nova Matriz, telefone e e-mail. Cara, que massa, hein? Tá vendo aí, Aí ele me deu aqui esse e-mail que eu posso mandar, ok? É um e-mail. Aí aqui o que eu faço? Copio, ou eu posso abrir um e-mail aqui agora, Clico aqui, ele vai abrir o meu Google. E aqui então ele vai mandar o meu, copiar e eu posso colar. Sugestões estratégicas de parceria com o supermercado. Eu falei assim, como é que ele pode me apoiar? Lembra que eu fiz na pergunta? Primeiro, apoio financeiro direto, patrocínio de turmas específicas, custeio de material didático, impressão, camisetas ou kits, apoio para eventos de encerramento do ciclo, apoio com produtos, doação de lanches para o encontro, kit higiene, apoio em campanhas internas de arrecadação, campanha troco solidário, onde o cliente pode doar alguns centavos e esses centavos podem voltar para o meu projeto. Espaço de divulgação, um banner lá dentro do supermercado, QR Code para doação via Pix, no banner, divulgação nas redes sociais de forma de parceira, programa Empresa Amiga da Escola, onde o selo de responsabilidade social, a gente pode criar isso aí, tá certo? Engajamento dos colaboradores através do voluntariado. Cara, vocês viram aqui
eu só tinha pensado em duas opções. O apoio com produto de lanche e o apoio financeiro. Quando eu estava digitando, eu pensei somente em duas. Mas ele me deu mais 4. Troco solidário, divulgação no espaço, em escola, empresa amiga da escola, engajamento dos colaboradores. Vocês viram aí como a gente pediu uma coisa e ele pode trazer para a gente várias possibilidades que a gente não está nem enxergando? Então, assim, a inteligência artificial é fenomenal, fenomenal. Um brinde. A inteligência artificial como parceira na nossa OSC. O que mais que ele me deu aqui como pergunta? Se desejar, posso adaptar o ofício mais institucional, que é uma versão específica para as redes como Super Adega, Tatico, Comper, Carrefour, que são os supermercados aqui da nossa região do Distrito Federal. A gente tem também os Atacadão, né? Se eu tivesse colocado Atacadão aqui, com certeza ele iria colocar Dia a Dia, Ultrabox, Atacadão e tantos outros, Cobase é para pet, né? Enfim, ele ia colocar aqui os Atacadão da vida, tá certo? E é claro, ele pode fazer para mim uma proposta específica, uma versão específica para cada um desses aí. Então isso é muito legal. Olha só o que ele está falando. Criar uma proposta comercial com plano de cotas, ouro, prata e bronze. De acordo com a ajuda do parceiro, ele é categorizado. Está vendo como a nossa instituição pode criar uma estrutura de parceria? E tudo isso começou porque a gente pediu aqui um ofício, tá certo? A gente pediu um ofício. E é claro, esse ofício, ele também pode ser através de uma carta, ele pode ser aí de várias formas, você pode utilizar. Eu estou precisando fazer uma carta aqui para uma prestação de contas e tal. E você entra aí então com o ofício, entra com a inteligência artificial e ela produz isso aí para você de uma forma muito rápida e você vai fazendo os ajustes necessários. Tá muito grande esse e-mail, diminui. Aí ele vai fazer um resumo e vai manter a informação principal, tá certo? Gostaram aí, amigos? Eu gostei desse resultado, da gente criar um ofício, de a gente criar uma carta para a nossa instituição, uma carta parceria. E aí você vai organizando tudo. Olha só, aqui no meu está tudo organizado. Vamos ver aqui. Ofício, parceria, supermercado, planejamento de treinamento, identidade visual, projeto caixa de emoções, projetos sociais de mídia, de planejamento de mídia, redes sociais. Então, tudo precisa ficar organizado, porque quando você quiser fazer uma pesquisa ou recorrer a esse material, você já sabe, nem perde tempo. A própria inteligência artificial ajuda você nesse sentido. Agora, eu quero fazer uma aplicação aqui da inteligência artificial que vai demandar um pouco de trabalho. Esse é um trabalho que precisa ser feito. Por quê? A inteligência artificial, ela consegue criar para a gente gráficos a partir dos dados que a gente coletou. Então, por exemplo, a gente pode... Vamos abrir aqui um exemplo, tá bom? É um exemplo aleatório. Então, a gente tem aqui, vamos supor que esse seja o nosso projeto. E aí, nós temos aqui algumas informações. Então, quando você coleta dados, você pode, a partir desses dados, trazer muitas coisas legais. Eu abri aqui o Excel só para te dar um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, nesse nosso projeto Caixa de Emoções, nós podemos coletar. Que dados a gente pode ter? Só um exemplo, tá bom? A título de exemplo. Então, alunos. Aí você vai colocar o nome dos alunos. Maria. A gente tem o José, a Joana, o Marcos, o Lucas, ok? Então, alunos, aí a gente vai ter aqui o que? A idade. Nós vamos ter, além da idade,
o sexo. Nós vamos ter aqui menina, mulher, homem, mulher, homem, homem, ok? Então a gente tem a idade. Essa aqui tem 14, tem 15, tem 14, tem 16, tem 15. Aí nós vamos colocar aqui a turma, ou melhor, o ano. Qual é o ano deles? Eu não sei nem que ano esses meninos nessa idade estão, viu, gente? Nem sei. Não vou nem chutar isso aqui, porque eu também... o meu auxiliar técnico ali também nem sabe, né? Tá vendo que eu tenho que me atualizar? Eu tenho que me atualizar aqui, que é para saber qual é o ano, né? Então, beleza. Porque assim, aqui quando eu tinha essa idade, eu tava acho que era na sexta ou sétima série, se não me falha a memória. Acho que era mais ou menos isso. Beleza? Mas, enfim, vou apagar esse ano aqui. Não, vou deixar o ano. Vou deixar o ano que é para eu passar vergonha junto com você. Então, eu vou colocar aqui uma outra informação. Quantas aulas ele assistiu? Então, a gente fez uma proposta lá de 6 meses, uma aula por semana. 6 vezes 4 eram 24 encontros. Então, dos 24 encontros, quantas aulas ele assistiu? A Maria assistiu as 24. Esse aqui assistiu 20. A Joana assistiu 15. O outro assistiu 20. E o menino assistiu 21. Então, a gente tem aqui uma quantidade de aulas que cada um deles assistiu, ok? Por que é importante você coletar informações? Vou dizer para você por quê. Porque com essa base de dados, oitavo, nono, oitavo. Pronto. Chutei aqui os anos. Chutei aqui os anos desses moleques, não tô nem aí. Se não for agora, eles são desses aí mesmo, tá? Por que é importante você fazer isso aqui? Coletar dados. Por uma coisa simples. A inteligência artificial, ela vai pegar os seus dados que você coletou e vai, a partir dali, criar gráficos para você. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Vou copiar aqui essa planilha, ok? Nós vamos fazer junto agora. Mandei para cá. Ok, tá bem ali, Organizou a planilha para mim, tá certo? Agora, com isso aqui, olha só, ele já me deu, eu nem perguntei nada, olha o que ele está fazendo. Me deu a média de idade, 14,8 anos, me deu a média de aulas, 20 aulas por aluno, me deu a quantidade de sexos, né? Duas mulheres e 3 homens, me deu a distribuição por ano e quem tem mais aulas? Maria, e quem tem menos aula é Joana. Agora é aí que entra a coisa bacana da ferramenta. Quer que eu crie um gráfico simples? Quer que eu calcule o percentual de participação por sexo? Quer transformar isso em um relatório? Agora olha só que coisa bacana. Imagina que aqui estão os 120 alunos, que o nosso projeto lá inicial, ele contemplava 120 alunos, correto? Então, digamos que eu tenha 120 alunos e ele vai me dar um gráfico desses 120. Esses 120, eles vão trazer para mim muita informação. E aí, é claro, né? A gente pode fazer várias coisas, então, diante disso. Vamos calcular, por exemplo, se a gente poderia ver quem participa mais, são os meninos ou as meninas? Dentre esses meninos e meninas, qual é a faixa etária que tem maior participação? Então, qual é o maior aproveitamento pela faixa etária? Vamos ver isso aí? Mas antes disso, eu acho que eu vou aumentar isso aqui. Eu vou aumentar. Eu vou dobrar isso aqui. Vamos dobrar? Vamos só mudar o nome? Aqui vai ser
o fio, aqui vai ser a lua, perdão, opa, estou mudando aqui, né? Mulher vai ser a filó, então aqui vai ser o sol, o homem, aqui no lugar da Joana vai ser a Ana, no lugar do Marcos vai ser o Moisés e no lugar do Lucas vai ser o Pedro, ok? Vamos manter as idades deles, repetiu ali os anos, agora eu quero mudar aqui a participação deles, quer ver? Vamos mudar, 15, vou fazer aleatório, tá bom? 10, 13, 17. Vou copiar de novo, vou começar lá e aí a gente vai brincar com isso. Ele vai organizar. Está analisando a imagem, ele vai organizar a minha imagem. Ele já viu que são 10 alunos. Agora ele já distribuiu por sexo, percentual, ano, idade média. A idade somada dá 148, idade média 14,8, manteve 167 aulas. Maior participação foi da Maria e do Lucas e as menores da Ana e do Sol. E o Moisés teve 13 aulas. Então, vamos fazer uma análise. O grupo do 9º ano, Marcos e Moisés, apresenta frequência mediana comparada com isso. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos usar aqui ele. Digamos que você quer premiar os melhores alunos que participaram do curso. Vamos criar um ranking? Crie. Deixa eu tirar o caixa alto. Crie o ranking. Olha que massa. Vamos premiar os alunos? Então a gente precisa saber qual é o ranking. Crie um ranking. Olha aí, criou um ranking. Você pode rapidamente saber quem é que você vai premiar no dia da formatura. Aluna, destaque, ouro, pá, Ana. E por quê? Porque ela assistiu as 24 aulas. Aí você mostra lá no telão a foto da Ana, chama ela lá e dá um diploma e dá um fone de ouvido de presente. Pronto. Tá vendo aí, ó? O que aconteceu aqui? A gente criou um ranking. Os dados, eles geram relatórios. Os dados, eles ajudam a gente a tomar a decisão correta, ok? Agora, eu quero fazer algumas perguntas. Vamos fazer algumas perguntas para o ChatGPT? Vamos? Para a nossa inteligência artificial? Que tipo de perguntas? Como eu posso melhorar a próxima versão desse projeto com base nos dados coletados? Pronto. Eu quero uma melhoria para o meu projeto. E eu fiz uma pergunta. É claro, se eu tivesse mais informações, mais dados, essa pergunta ela viria muito mais assertiva e a resposta mais refinada. Mas ele já vai me dar alguma coisa, a gente está só fazendo um teste, tá bom? Então, olha aí, ó. Com base nos dados, temos 3 sinais claros. Olha o que ele disse para mim, ó. A variação muito grande entre 24 aulas e 10 aulas. Ou seja, 40% abaixo da média. Queda mais acentuada entre os alunos do 8º ano. Aí eu tenho que ir naquela turma para saber porque a turma do 8º ano teve uma adesão muito baixa. O 9º ano participou apenas de forma mediana. Aí eu vou agora pensar em uma outra coisa. Ele vai me dar aqui, ó. O que ele vai fazer aqui, ó? A próxima versão do projeto precisa atacar essas lacunas estrategicamente. Então eu já sei onde é que está o meu gargalo, o meu caminho crítico do projeto na próxima versão. Eu preciso atacar exatamente aqui. Eu preciso entender qual é o comportamento dessa galerinha aqui desse projeto. Então, vamos criar um sistema de engajamento progressivo. Olha aí, olha, ele está me dando sugestões. Nível 1,
participante, nível 2, comprometido e nível 3, guardião do projeto. Olha aí, tá vendo? Então, além das aulas, eu posso oferecer nível, um ranking. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que gamificação, onde você traz a visão de jogos para dentro de um projeto como esse. E aí a galera, o adolescente, ele vive no mundo do jogo, no mundo do game. Ele sabe o que é isso. Então, quando você coloca... Gente, olha, tem um nível de participação. Você vai ter um milestone. Você vai ter aqui um plus, uma gratificação, uma recompensa. Aí ele, caraca, velho, que massa isso aí, ó. Vou fazer parte do guardião do projeto top 3. Aí a gente tem outros tipos, né? Que ele vai dando sugestões. Monitoramento preventivo. Separar a estratégia por perfil. Então, ver qual é o perfil do grupo de alta frequência, de baixa frequência e de frequência mediana. E aí ver como você pode subir. Olha, gente, eu falei de gamificação, nem tinha lido ainda. Olha o que ele mandou aqui, ó. Inserir elementos gamificados. Tá vendo? O professor está conectado com a inteligência artificial. Olha aí, ó. Baseado na diferença de engajamento do projeto, pode ganhar pontuação por presença, missões semanais, desafio emocional prático e ranking mensal. Tá vendo aí? Então, isso aqui é o que eu falei lá atrás. Aqui, agorinha, a gamificação para você trazer o estímulo. Trabalhar alunos do novo ano com estratégia específica. Então, traçar ali uma estratégia, criar indicadores oficiais do projeto. Olha aí, ó. A partir daí, a gente pode ter uma nova meta. Cara, nossa meta não é só fazer o projeto, a gente precisa ter tantos por cento de engajamento de tal a tal ano, isso aqui, e aí você vai criando indicadores. Gente, que bacana isso aqui, hein? Olha só, melhorar a comunicação com os responsáveis, e aí ele está me fazendo aqui um resumo estratégico, ó, criar uma versão 2.0 do projeto. Então, vocês viram como a partir disso aqui, um ranking de frequência, essa tabela inicial que eu dei para ele, ó, tá aqui, ó. Com 10 alunos, com 1, 2, 3, 4, 5 informações apenas, a gente cria possibilidades de melhoria do nosso projeto. Então, por exemplo, você fez um projeto, como é que a gente pode mensurar isso? Quais os dados coletados? Até para que a gente leve para o público, até que para a gente entenda o que está acontecendo como sociedade e a gente levante essa discussão. Por exemplo, essas informações aqui, ó, desse ranking, podem fazer muito sentido quando você for fazer a reunião de fechamento com os pais. Então você traz os pais para a roda de conversa e você vai começar a entender o que está acontecendo. Por que esse grupo, por que essa faixa etária tem esse tipo de comportamento? E aí você vai trazer à luz questionamentos muito interessantes. É claro, né, amigos? Eu estou falando aqui desse projeto específico, mas ele se aplica também ao seu. Então, as informações que você coleta enquanto você está executando o projeto, enquanto você está ali em conclusão, são essenciais e dispensáveis para depois você fazer essa avaliação com a inteligência artificial e com a sua equipe. Pessoal, agora olha só que coisa bacana que a gente pode trazer aqui, ó. Eu posso trazer aqui, ao invés de eu estar falando de idade, sexo e tal, e crianças, eu posso fazer diferente. Qual é a diferença que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer aqui, ó, escola, verba, mês, material, eu posso colocar aqui pessoal, eu posso colocar aqui parceiros, ok? Então, diante disso aqui, o que eu posso fazer agora? Eu vou dar para você aqui uma outra dica. A gente pode aqui criar uma tabela financeira, onde você vai ver o desempenho financeiro desse projeto. Então, a gente colocou aqui uma escola, escola classe 1, qual foi a verba? Foi 100 mil. A verba foi 100 mil e eu nem coloquei 100 mil. Eu coloquei foi 10 mil. Então foi 100, professor. Pronto. Eita, agora nem coube de tanto dinheiro. Quanto é que a gente gastou por mês?
Qual foi quanto que gastou por mês, quanto que gastou com material, quanto que gastou com pessoal, quanto entrou de terceiros. Aí você faz aqui, amigos, uma tabela bem simples e joga essa tabela dentro da inteligência artificial e pode deixar ela trabalhar para você. Ela vai analisar os dados e ela vai trazer informações que você não enxergou. E essas informações que você não enxergou são informações muito importantes para ajudar você em uma tomada de decisão futura. Então essa tomada de decisão foi auxiliada aí pela nossa inteligência artificial. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, peraí, eu estava aqui no meu WhatsApp conversando com a minha filha que tem o ChatGPT pago. Professor, é isso mesmo, olha só ela mandando um emoji do caba te falar, viu gente, essa minha filha é um docinho. Vamos ver aqui, eu falei para ela assim, filha, procura aí agora para mim no ChatGPT pergunta para ele o seguinte: quais são as inteligências artificiais que ajudam na dinâmica de uma empresa, no dia a dia de uma empresa? E olha aí, é claro, né? O ChatGPT malandro já colocou ele como primeiro. ChatGPT ajuda com textos, respostas para e-mails, relatórios e resumo. Pode servir para atendimento automatizado, brainstorming e apoio a decisões. Eu vou ler para vocês aqui as inteligências artificiais que ajudam no dia a dia, tá bom? Porque aí acho que é importante você ter o conhecimento delas, até para que você pesquise depois. A Claude, assistente de IA para tarefas empresariais complexas, como integração em ferramentas como Excel, PowerPoint em versões corporativas. O Gemini, integrado ao Google Workspace, Gmail, Drive, Docs, ajuda com resumos, automação de agendas e insights de dados. Cara, que massa, hein? Você está numa reunião, tem uma inteligência aqui que a gente vai ver, que ela grava a reunião e depois transcreve e resume os tópicos principais. Microsoft 365 Copilot é uma IA dentro do pacote Microsoft Word, Excel, Outlook, Teams. Cria conteúdos, organiza reuniões e automatiza tarefas. Deixa eu ver aqui a próxima. Notion IA, agentes personalizados, permite criar agentes de IA personalizados que podem automatizar tarefas do Notion, como responder mensagens, organizar projetos e gerar relatório. ClickUp IA gerencia projetos, tarefas, prioridades, inclui resumos automáticos de reuniões. Asana com IA, integrada para automatizar fluxo de trabalho, criar tarefas automaticamente com base em comandos naturais. O Zapier conecta apps diferentes, CRM, planilha, e-mail, automatizando o processo. O que mais? Grammarly, eita rapaz, daqui a pouco acabou meu inglês todo. Corrigir textos, sugere melhorias e agora pode organizar e responder e-mails automaticamente em vários apps. Otter transcreve e resume reuniões automaticamente, útil para gerar atas e pontos de ação. Excelmatic, assistente para planilhas, né? Cria fórmulas, análises e gráficos a partir de comandos de linguagem natural. Ou seja, você vai escrevendo e ele vai criando. Que massa, eu vou depois olhar esse aqui. Esse eu quero conhecer. Motion, IaaS de Scheduling, que reorganizam sua agenda para priorizar tarefas e reduzir conflitos. IA com automações inteligentes, deixa eu ver aqui a última. Ferramentas que automatizam repetições de ações, preenchimento de dados, resposta de e-mails, automatização de CRM sem intervenção humana. Agentes no Google Workspace Studio e soluções de RPA, Robotic Process Automation. Então, assim, a gente viu aqui várias opções de inteligências artificiais que podem ser extremamente úteis no seu dia a dia. E assim, amigos, ainda tem muita coisa que a gente poderia ver de inteligência artificial aplicada ao dia a dia, como, por exemplo,
a robotização de respostas no WhatsApp, e-mails com respostas automáticas e muitas outras coisas. Depende muito de como você quer utilizar a inteligência artificial na rotina da sua instituição, do seu dia a dia. Lembrando que a inteligência artificial ela está aí no nosso meio para fazer o trabalho pesado. Você viu aqui em 3 horas dessas videoaulas, o quanta coisa a gente fez? Imagina se nós fôssemos fazer isso sozinhos. A demanda de tempo, o desgaste, o cansaço, o estresse, e você não teria tempo para fazer outras coisas que você faz mais importante. Então a inteligência artificial, ela de fato surge aí como uma parceira, não apenas para as organizações, mas também para a sua instituição. E eu quero incentivar você que já usa a avançar mais ainda no ambiente virtual. Existem mais inteligências que estão aí para facilitar o seu dia a dia. E você que por algum acaso não usava a inteligência artificial, agora eu lhe mostrei, dei informações, dei o passo a passo de como você pode utilizar a inteligência artificial no dia a dia da sua instituição. E eu espero muito que você aplique para que você tenha os resultados mais positivos possíveis com isso. E com isso, amigos, nós terminamos o nosso bloco da nossa aula sobre a inteligência artificial aplicada à rotina das instituições. Eu quero agradecer aqui de coração a sua companhia ao longo dessas videoaulas e dizer que nós nos encontraremos na mentoria individual, onde você pode trazer o seu problema, a sua dúvida específica e nós vamos estar tratando junto com você. Gratidão pela sua paciência e por participar conosco até esse momento. Eu sou o professor Wellington Ribeiro e nós nos encontramos na mentoria. Um forte abraço e lembre-se, podcast Inova Terceiro Setor veio para ser uma ferramenta de capacitação para ser um divisor de águas na sua instituição. Um forte abraço e nós nos encontramos em breve.